São imunidade e Covid, tudo a ver uma coisa com a outra? Tudo a ver. E até conversei com você, né? Diante dessa emergência criada por essa situação que estamos vivendo, nada mais propício do que falar sobre essa imunidade que todo mundo fala. E eu brinco que as pessoas vivem no amigoterapia, no farmacoterapia, que é aquela coisa de, o amigo diz que isso melhora a imunidade. O amigo mesmo prescreve, né? É o amigo terapia, o primo terapia, e todo mundo vai prescrevendo coisas para melhorar essa imunidade, sem nem as pessoas entenderem realmente o que significa essa imunidade, o que realmente é preciso para melhorar essa imunidade. E por que a gente persegue tanto a imunidade, né? Todo mundo quer uma imunidade, mas às vezes não sabe como consegui-la, né? E nunca se falou tanto, né, sobre imunidade. Mas e a imunidade não é algo que se constrói de ontem para hoje, né? Então ela depende de muitos pilares que a gente tem da nossa qualidade de vida para que a gente possa ter uma imunidade satisfatória. E aí entra a alimentação, que é a minha propriedade de falar, e outras situações que a gente também tem que não pode esquecer de falar. Mas, Marcos, só para que as pessoas entendam, nosso sistema imune é nosso batalhãozinho aí, são nossas células de resposta, né? É nosso sistema de resposta. Resposta a quê, Isabelle? A uma agressão, a um micro-organismo, ela age também como um reparo, então ela não só defende, mas ela repara uma lesão, alguma coisa, tanto externa como interna. E aí você diz, Isabelle, o que é preciso? Então, para a gente construir essa imunidade, né? Um sistema de imunidade satisfatório, o que é que a gente precisa? Quando a gente vai construir um prédio, a gente precisa de quê? Pilares, né? Então, a gente não constrói de cima. Então, a gente precisa de pilares. E quais são esses pilares? Eu vou começar pelo sono, porque hoje em dia as pessoas deixam muito essa questão de um sono de qualidade de lado. Eu quero começar para terminar na alimentação, tá? Então, bem rápido. Um sono de qualidade é a partir dele que a gente constrói muitas coisas no nosso corpo. Então, quanto a gente dorme, nosso corpo trabalha, produzindo hormônio, produzindo neurotransmissor. Então, é aquele trabalho de melhorar a cognição, melhorar o emocional da gente, melhorar o sisteminha de fome e saciedade. Então, durante o sono, a gente constrói tudo. E, principalmente, durante o sono, a gente modula aí o nosso sistema imune, a gente melhora o nosso sistema imune. Então, já vai a primeira dica já. Pois é, então Dormir se você bem. não dorme bem, você não tem um sistema imune satisfatório. Então, é como eu digo, existem pilares. Então, um prédio não vai com um pilar só, ele vai com vários pilares. Então, o sono de qualidade. A segunda coisa que a gente pode citar aqui é a atividade física, que também não me compete falar, mas citar, que não pode esquecer, que a atividade física é primordial para uma boa imunidade também. Mesmo que eu não durma bem? Não, e é isso que eu estou dizendo, existem os pilares. Se Mas você que tem que estar esquecer ali, de um coladinho. pilar, o prédio desaba de um lado, né? Então, assim, o sono de qualidade para tudo. Eu gosto muito de falar do sono, porque um sono de qualidade, uma noite bem dormida, aquele sono que a gente chama reparador, ele não trabalha só a imunidade, ele trabalha a imunidade, ele trabalha o emocional, né? Se você é uma pessoa que não dorme bem, se você acorda muitas vezes, ou dorme muito tarde de madrugada, por exemplo, você é uma pessoa ansiosa, você é uma pessoa com tendência à depressão, tá? Por quê? Porque ele desregula realmente nosso sistema de hormônios, neurotransmissores e várias outras substâncias no corpo, tá? E sem esquecer aí, eu vou começar a entrar na minha parte. Então, eu falei do sono, falei da questão da atividade física, e aí nossa saúde gastrointestinal. Então, a Isabelle, que danado tem a ver nosso intestino com a imunidade? Tudo. Ele é quem gere essa imunidade. Então, se você não tem uma boa saúde intestinal, você não tem uma imunidade satisfatória. Ele gere. Isabelle, o que é que tem a ver o intestino com a infecção respiratória? Tudo. Porque boa parte da nossa imunidade está lá no nosso intestino. Tá certo? Então, se você não tem uma boa saúde intestinal, você não vai ter uma boa imunidade. E aí vai estar tudo relacionado e voltado à alimentação. Quando a gente fala de alimentação nesse período de Covid, eu queria alertar as pessoas para uma coisa. Esse não é o momento, gente, não é o momento para grandes restrições. Eu vejo muitas pessoas aí fazendo desafios. Vamos fazer o desafio de você magra em tantos dias. Vamos emagrecer 20 quilos em 15 dias, 10 quilos. Então, esse não é o momento. Então, grandes restrições, elas vão interferir
diretamente na nossa imunidade, tá? Então, nada de restrições severas de calorias e nada de restrições de carboidratos, né? As famosas massas, açúcar. Aí as pessoas dizem, eu vou, quando quer emagrecer, a primeira coisa que diz é assim, vou cortar o carboidrato, né? Na boca de todo mundo, eu vou cortar o carboidrato. Só que nossas células, elas precisam de energia. E a energia vem a partir da glicose que está nos carboidratos. Não é você cortar o carboidrato, é você escolher o carboidrato certo que nosso corpo precisa dele, tá? Então, assim, fazer escolhas de carboidratos saudáveis, tá? E aí, nada de cortar carboidrato, que a gente precisa. Nossas células precisam e a do sistema imune idem, elas vão precisar também. E sem contar a alimentação saudável. Evitar esses alimentos industrializados, tá evitando esses alimentos cheios de sal, embutidos, né? O que é embutido, Isabelle? Salsicha, mortadela, que eu sei que é a base da alimentação de boa parte da população. E está evitando esses alimentos, você vai ter uma melhor saúde, tá? Então, esses são os pilares. E sem esquecer também, eu acrescentaria até que seria o controle do estresse, né? Porque um estresse também, a gente também modula e aumenta o cortisol e aí diminui a imunidade por tabela. Então, pelo que eu entendi, se você exagerar um pouco nessa questão, por exemplo, de de reduzir sua alimentação sem uma orientação de um nutricionista, o efeito pode ser o contrário. Sim, com certeza. É porque as pessoas entendem que o mais importante é perder peso, né? Elas imaginam, o que elas querem, a meta é perder peso. Gente, você tem como perder peso de forma controlada, com saúde, né? Mantendo a qualidade de vida. E para isso você precisa ter todos esses fatores. Então, você tendo essa qualidade de vida, porque isso gera a sua qualidade de vida, né? O sono de qualidade, alimentação saudável, atividade física, uma boa saúde gastrointestinal. Então, isso vai gerar saúde para você. Não só a questão do sistema imunológico, mas saúde. Se eu tiver com uma imunidade satisfatória, eu posso, por exemplo, não pegar Covid ou não? Não, aí é assim, gente. Nosso sistema de defesa, a importância do nosso sistema de defesa é que não é a questão de você não pegar, né? Mas é a questão de você ter uma melhor resposta a isso, tá? Então, seu corpo, ele vai responder de forma melhor a esse ataque, tá bom? Então, nós temos, diante de todas as incertezas dessa doença, a única certeza que a gente tem é mantenha o seu corpo saudável, a sua imunidade satisfatória, para que caso você adoeça, gente, assim, a gente precisa entender que não existe só Covid. A gente está exposto a inúmeros micro-organismos. Então, seu corpo, ele está lhe defendendo a todo momento, de qualquer coisa. Então, assim, você não percebe isso, mas ele está lhe defendendo, tá? Então, assim, a gente sempre precisa manter isso em boa qualidade, principalmente em relação à alimentação. Agora, onde é que eu encontro, por exemplo, os benefícios para a imunidade nos alimentos? Pronto. Você já disse aí que é bom evitar industrializado. Sim, e aí a gente precisa, tem muitos nutrientes que eles estão envolvidos nessa questão da imunidade. A vitamina C, eu poderia até começar pela vitamina C, que as pessoas têm muito essa coisa. Isabelle, é mito, é verdade. Quando a gente está gripado, tomar vitamina C. Entendam que isso é uma construção. A gente até brinca que isso é um empilhamento no nosso corpo para que venha a acontecer. Então, não é você estar gripado, tomar vitamina C hoje, você compra na farmácia 1 grama de vitamina C, toma para ficar bom da gripe. Não é isso. Você tem que manter, você tem que fazer uma prevenção. Fazer essa ingestão diária de vitamina C. Os alimentos, gente, eles têm uma quantidade suficiente de vitamina C. Tá? Um caju já supre a necessidade da gente diária de vitamina C. O kiwi quase supre, praticamente supre. Então, assim, a laranja tem menos, né? A gente acha que laranja é que tem mais, mas é uma das que tem menos. A acerola tem muito. Então, assim, já supre na alimentação. Não precisa você comprar um suplemento de 1 grama, 500 miligramas, até porque nosso corpo, por consumo, ele só consegue absorver no máximo estourando até 300 miligramas. Tá? E só em casos realmente que você tem uma deficiência, pessoas imunossuprimidas, que a gente dá uma suplementação
o máximo 200 miligramas, tá? Porque não vai absorver mais do que isso, tá certo? Então, se eu como, eu como ou chupo um caju? Acho que é como, né? Se eu Como? como um caju, por exemplo, todos os dias, então não há necessidade de eu, por exemplo, partir para um efervescente, né? Não necessita. Existem casos pontuais. A gente precisa entender se o paciente realmente tem necessidade dessa suplementação com o exame, para você saber se realmente a gente precisa orientar essa suplementação. E a vitamina C, agora sim, Isabelle, então quer dizer que a vitamina C não tem nada a ver? Não, a vitamina C tem tudo a ver com a imunidade. Mas é isso que eu digo, você tem que fazer uma prevenção, você tem que consumir antes de acontecer, né? E ela é extremamente importante porque ela previne esse agravamento da gripe em pneumonia, não só na Covid, tá? Mas na gripe comum também, ela previne muito, a vitamina C participa muito desse processo de prevenir essa gripe que ela agrave em pneumonia, tá? Nós crescemos, doutora Isabelle, com a nossa avó, né? Olha, coma feijão para ficar forte. A gente não pode confundir, por exemplo, força com imunidade. E realmente comer feijão faz a gente ficar forte? Da pergunta, força com imunidade. A força, aí que ela diz, o ficar forte, é você ficar com essa sua defesa, né, a postos para caso você adoeça realmente. Em relação ao feijão, eu gosto muito de citar alguns alimentos que eles têm nutrientes essenciais para essa imunidade. Que aí a gente fala da vitamina C, da vitamina D, que está muito em foco aí, e as pessoas estão atrapalhando. Tem muitos estudos em cima da Covid em relação à vitamina D, mas a importância da vitamina D é você manter esses níveis sanguíneos de vitamina D adequados para que você tenha uma boa resposta também. Não é questão de você estar suplementando quando você já está agravado, tá? Que é o que os estudos mostram. Mas aí você manter sua vitamina D em níveis adequados no sangue, ela vai prevenir muita coisa. E aí a gente entra o zinco, o selênio, o ferro. E aí eu vou falar do feijão. O feijão tem tanto zinco como selênio. E eles são importantíssimos para a imunidade. Mas o que as pessoas não sabem é... Marcos, o que você acha que é o feijão? Qual feijão você acha que é o mais saudável? Eu acho, para mim, eu acho que é a feijoada. É o feijão preto? Feijão né, o preto... o feijão macaco, assim, feijão... Porque assim, eu conheço como feijoada, eu conheço certo. Como... Feijão macaço, feijão carioca. Feijão branco, tem a fava. Mas aí se eu disser, qual feijão que você acha que tem mais ferro? Que tem mais ferro? Sim. Isso agora me pegou. Tem o feijão preto, tem o feijão, né? É o preto? Não, então é isso que eu ia dizer. Quanto mais... o feijão preto, ele tem aquela substância que dá a coloração do feijão preto, faz com que ele impeça a absorção dos nutrientes. Então, é o feijão que é menos biodisponível, né? É o que menos disponibiliza. Ele tem os nutrientes, mas a gente não consegue absorver, por causa exatamente de algumas substâncias. O Felipe disse que acha que é o feijão branco. Aí eu vou falar, Felipe. A coloração do feijão, quanto mais chegado ao branco, ele é mais biodisponível, tá? Só que aí, para a gente melhorar essa disponibilidade dos nutrientes, a gente precisa deixar o feijão de molho, tá? Entre 12 a 24 horas. Como a gente mora numa cidade muito quente, até 12 horas surte efeito, tá? Então, você sempre vai fazer o feijão de um dia para o outro, trocando a água, mais ou menos umas 3 vezes. A água vai ficar bem espumosa e aquela espuma do feijão é o que vai deixar os gases no nosso corpo, né? Tem pessoas que comem feijão e ficam com muitos desconfortos, né? Gases, flatulência. Então, a gente tem que deixar de molho para eliminar esses gases, são os carboidratos fermentáveis que a gente chama. E também, com esse remolho, a gente consegue fazer com que os nutrientes fiquem mais biodisponíveis, porque o feijão vai perder para a água essas substâncias que impedem a absorção. Você não respondeu ainda qual feijão que tem mais, que é mais benéfico, porque aqui já teve duas opções aqui dos ouvintes. Passando para o branco. O branco. Quanto mais claro, a nossa amiga melhor. Fátima lá do Natal disse que é o feijão carioca, que é o mesmo branco, não? Não, o branco é o melhor que a gente fala, mais biodisponível o branco. Mas quanto menos escuro, melhor. Tá? Então, o feijão carioca, ele é mais claro, tá certo? O carioquinha, eles são mais claros. Então, quanto mais claro, melhor. Tá? Mas precisa deixar de molho. Agradecer aqui o nosso amigo Felipe, que me corrigiu, disse que o caju se chupa, né? Então, não se come. Obrigado, Felipe, pela correção, viu? Bom dia, meu filho não come feijão, mas ele come bife de fígado. Isso repõe o ferro? Ele tem 9 anos. Então,
eu queria que vocês entendessem assim, que é todo um contexto. Quando a gente come feijão, a gente não come só ferro. A gente come zinco, a gente come fibras, então a gente come coisas, nutrientes totalmente diferentes, até porque é uma fonte vegetal. O fígado, ele é uma fonte importantíssima de ferro. E aí a gente tem a diferença desses dois ferros, né? O ferro do feijão e o ferro do fígado. O ferro do fígado é um ferro animal, de origem animal. Então, ele já é biodisponível por si só. Ele não precisa de nenhuma ajuda, vamos dizer assim, a grosso modo falar, para ser absorvido. Já o ferro do feijão, sim, ele precisa desse remolho, que o feijão fique remolho para deixar esse ferro mais disponível. Chegar lá no nosso organismo, a vitamina C dá uma ajudinha também. Então, assim, ele precisa de certas ajudas, tá bom? Mas em relação ao consumo de ferro, sim, ela supre sim. Agora é todo um contexto diário também. Criou-se agora a polêmica do feijão. Ai, né? meu pai. O ouvinte quer saber o seguinte, então o feijão verde não é o que tem mais ferro? Né? Olha. E outra pergunta aqui, o feijão verde é bom? São duas perguntas de dois ouvintes. Feijão verde é ótimo, tá? É um feijão que... tem muitas pessoas que falam a questão... porque feijão verde é ruim, que tem pelo, né? A gente escuta muito isso. Não, o feijão verde é ótimo, é um feijão... O mais natural que a gente pode consumir. Os outros são feijões desidratados, que a gente precisa do remolho para eliminar essas substâncias antinutricionais, vamos dizer assim. E qual foi a primeira pergunta do feijão? Se o feijão tem ferro. Tem Não, ferro. Os feijões, eles têm ferro em si. Existe uma diferença muito pequena de um para o outro. Agora, o que é que acontece? É essa disponibilidade. Tem. Mas é essa questão da disponibilidade, quando chega no nosso corpo, a digestão, para absorver esse ferro. Então, o ferro tem muitos ligantes. É como se pegasse assim, tivesse uma porta que só passasse uma pessoa de cada vez, tá? Então, tá eu e você, Marcos. Aí, eu tô pegada em você, você não consegue entrar de jeito nenhum, porque eu vou impedir você de entrar. Isso é o que acontece no feijão. Tá lá, o ferro e outra substância, ela não vai deixar o ferro entrar. Quando a gente deixa de molho, essa substância vai embora. Então, você vai ficar sozinho para poder passar na porta, tá? Vai ficar só com ferro. Exatamente. Então, a importância do remolho é deixar as substâncias mais disponíveis para serem absorvidas. Se você não fizer o remolho, né, o tempo que ela passa no cozimento não vai acontecer isso, né? Porque passa muito pouco tempo no cozimento. Então, não vai dar tempo de você liberar essa substância para que os outros nutrientes sejam absorvidos quando chegarem no nosso corpo. Quantas horas de molho, mais ou menos? Lugares mais frios a gente deixa, menos quentes, né? A gente deixa até 24 horas. A gente orienta até 24 horas. Como moramos em num lugar quente, 12 horas é suficiente, trocando a água 3 vezes, e você não vai cozinhar com essa água do remolho. Ok, o nosso ouvinte João colocou o seguinte, então eu entendi que comer um feijão mais escuro, associado a uma fonte de vitamina C, pode se aproximar a consumir um mais claro. Sim, eu só queria, eu gerei aqui a confusão do feijão, né? Vamos sortear 1 quilo de feijão segunda-feira, fazer um debate com os ouvintes. Então deixa eu tentar explicar de novo. Não é que o feijão preto ele não tenha ferro, tá? A coloração dada ao feijão, a substância que colore aquele feijão preto, tá? Ela impede mais a absorção desse ferro. Ele tem, mas ela impede mais. O remolho irá ajudar para que essas substâncias antinutricionais sejam perdidas, para que o ferro seja absorvido, tá? Agora, independente de qualquer coisa, os feijões de tonalidade mais claras, eles têm uma maior biodisponibilidade desses nutrientes, tá? Eles fazem a absorção mais fácil, tá bom? Feijão verde é ruim para quem é doente dos ossos? Não. Mito, tá? Totalmente mito. Mito. Tem mais pergunta aqui. Marcos, deixa eu só falar uma coisa. Que em relação à imunidade ainda, que eu esqueci, é que as pessoas entendam que o básico, né, é o alimento. Então, você tem que se alimentar. Eu vejo muitas pessoas, aquela história do amigoterapia, né? Gente, própolis é ótimo para a imunidade. Não, comer um dentinho de alho todos os dias é ótimo para a imunidade. Sim, gente, tem muitas coisas muito interessantes para a imunidade. O própolis é uma delas. Mas o própolis sozinho, ele não faz chover, tá? Você precisa ter todo esse contexto de alimentação saudável, de atividade física, de um sono regular,
para que ele possa realmente auxiliar na sua imunidade. E aí tem, Isabelle, existem vários tipos de própolis. Tem própolis verde, própolis vermelho, própolis marrom, com álcool, sem álcool, o que é melhor? Então, se você não é uma pessoa de vícios, né, que tem pessoas que deixam a bebida alcoólica, ou pessoas que são dependentes de bebida alcoólica, ou se você também não é gestante, eu indico o alcoólico. Por quê? Ele é melhor. Porque a própolis ela tem inúmeras substâncias bioativas maravilhosas para o nosso corpo. É anti-inflamatória, é antimicrobiana, então ela é maravilhosa. Agora, o que é que acontece? Quando essas substâncias, tem substância que é solúvel em água e tem substância que é solúvel em álcool. Então, esse alcoólico, ele vai conseguir extrair todas essas substâncias, tanto as que são diluídas na água como no álcool, tá? Então ele é perfeito. Meu amigo Fábio, lá da Barra de Santana, que inclusive me presenteou um dia esses dias aí com um feijão verde maravilhoso, né? Ele está perguntando o seguinte: Isabela, a pessoa pode deixar o feijão na geladeira por quantos dias? O feijão verde? Não, ele não especificou qual o tipo do feijão, apenas... Não, porque o feijão seco a gente não costuma colocar na geladeira. Será que é cozinhado? Se for cozimento, 3 dias. Se for um feijão cozinhado, você pode deixar 3 dias em geladeira. Se for no congelador, a gente, em boas condições, né? A gente deixa aí até 1 mês, no máximo 45 dias, tá? É possível ganhar massa acima dos 40 anos e manter a massa magra depois dos 50? Com certeza, né? E isso é até uma das coisas que eu sempre comento. Com o avançar da idade, a manutenção da massa muscular magra, ela precisa existir. Por quê? É a partir dela que a gente fica metabolicamente ativo, como a gente costuma falar. E a partir dela é o que depende a força. Aí a gente já vai entrar na outra força, né? Não é o comer para ficar forte, né? É a força muscular que os idosos, eles precisam muito, tá? Existe uma doença que a gente chama a sarcopenia no idoso, que é natural por essa perda de massa muscular. Então, quando você mantém o nosso trabalho no idoso, é sempre manter a massa muscular para que mantenha também a força. Meu neto tem anemia e não come carne. Tem algum problema, mas ele come muito feijão e cuscuz. Então, o ferro não só existe nas carnes, né? Ele é mais biodisponível nos alimentos de origem animal. Mas o ferro, ele está presente aí em diversos alimentos, nos vegetais verdes escuros e em muitos outros vegetais. Também no milho, vai estar presente também aí nos feijões. Então, dá para suprir sim. Essa pergunta aqui deve interessar bastante a Geraldinho, né? A nossa ouvinte pergunta o seguinte: queria saber, que eu gosto muito de chupar gelo. Ela pergunta se faz mal e se chupar gelo emagrece. Olha aí, Geraldo. Se liga na resposta aí, viu? Então, eu não sei qual é o motivo do chupar gelo, né? Existe aí Mas tem pessoas que pegam a pedra de gelo e realmente chupa, né? Existe o hábito, existe também um transtorno em relação a isso, tá? Que aí eu não vou entrar em detalhes, mas a questão do chupar gelo, se você chupa gelo, é água, tá? Não engorda, muito menos emagrece e no máximo hidrata, tá? Então, assim, não vejo um motivo, se é por questões de diminuir calor ou não sei, mas que não emagrece. Emagrecer é déficit calórico, então você tem que comer menos, né? Consumir menos energia do que você gasta. E aí você emagrece. Então a água aí não vai... Hidratação é fundamental também para o sistema imune, mas hidratação é importante para tudo na nossa vida. Mas que emagrecer não emagrece não. E também não faz mal. Não, no máximo hidrata, é água. É água, né? Se for uma água saudável, uma água filtrada e tal, tudo bem. Doutora Isabelle, obrigado pela sua participação. Até segunda-feira, se Deus quiser. Obrigada, Marcos. Até segunda-feira. Um beijo a todos. Se cuidem, usem máscara e façam distanciamento, pelo amor de Deus. Beijos. 7h49.